Desperta Arapiraca! Desperta Arapiraca! Já estamos aqui no estúdio do KiCast para começarmos o nosso Desperta Arapiraca. Eu sou o pastor Klaus Marques, pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Arapiraca. Estamos aqui em mais uma oportunidade, hoje, de uma maneira maravilhosa, especial. Estamos aqui com a visita do nosso querido pastor Robson Damasceno. Uma felicidade enorme estar te recebendo aqui neste estúdio maravilhoso para bater um papo, né? Falar sobre a palavra de Deus. É uma satisfação imensa estar te recebendo aqui. Em nome de Jesus, se apresenta para esse povo, vai ser uma alegria. Fala, pastor. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Com certeza vai ser um tempo de muito aprendizado, de muito ensinamento, né? Cada um a gente aprende um com o outro e me sinto muito honrado de estar hoje aqui, nessa tarde, nesse dia. Estamos juntos aqui nesse podcast aqui. Desperta Arapiraca. Desperta Arapiraca. Vamos embora. É para despertar. É isso aí. Realmente para despertar. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, para que a gente não esteja acomodado, de braços cruzados, mas fazendo exatamente aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é cumprir esse ID, esse imperativo de ir em frente, né? Hoje eu não estou acompanhado da minha esposa, mas no próximo podcast nós estaremos juntos. A irmã Iris Marques vai estar aqui no próximo para a gente conversar. E é uma satisfação imensa estar te recebendo, né? Nós estamos ainda no 3º episódio das nossas gravações e vem muita coisa boa de Deus para nós aqui nessa cidade. E essa cidade te recebe de braços abertos, né? Fiquei sabendo que não é conterrâneo nosso. Não. É natural de São Paulo. Estou em Arapiraca há mais ou menos um ano e 7 meses. Sim. 1 ano e 7 meses estou aqui nessa cidade maravilhosa. Assim, a gente sempre fala, né? A gente veio viver o ID. Você acabou de falar sobre o ID. E quando Deus dá o caminho, né? A gente sopra para onde o vento... A gente vai para onde o vento sopra. Quem é nascido do Espírito... Deus soprou no vento, Deus soprou o nome, Deus soprou Arapiraca. Então hoje eu posso falar que eu amo essa cidade. Não tem como você não amar onde Deus colocou você. Eu sou apaixonado pela cidade. É isso aí. Sou natural daqui, mas eu morava em Aracaju. Né? Em 2017, Deus me trouxe de volta para Arapiraca. Essa cidade é apaixonante e eu tenho certeza que você já tem percebido isso, né? Muito. Deus sopra e a gente está na ordem do Senhor, onde Deus mandar. Pois bem, gente, esse é o pastor Robson Damasceno, pastor da Igreja Batista Lagoinha, aqui em Arapiraca, casado com a missionária pastora Deise Raquel, é isso? É isso aí. Pai das princesas Sofia e Mariana. Que maravilha. Bom, hoje eu fiz esse convite para a gente bater um papo sobre os desafios do ministério, desafios do pastor, né? Dessa vida de pastorado, os desafios atuais que nós estamos enfrentando. E ninguém melhor do que você, que veio de outra cidade, que começou essa obra do zero junto com os amados irmãos que te acompanham, com a sua esposa, sua família, e tem percebido que o trabalho ele não é vão no Senhor. Deus ele sempre frutifica a obra que nós nos empenhamos em semear. É semeando com lágrimas e colhendo com alegria. Muito bem. Sobre esse tema, desafios ministeriais, eu gostaria de ler 2 textos bíblicos, né? O primeiro deles se encontra em Jeremias 3,15, para que a gente possa se basear na palavra e assim discorrer um pouco. Tem umas perguntas aqui a fazer e creio que esse momento de bate-papo vai ser de uma grande edificação para todos os nossos ouvintes, aqueles que estão assistindo esse podcast, porque é necessário tocar nesse assunto. Sim. Né? Conhecer como é o trabalho, o desafio de um pastor, porque muita gente conhece apenas o pastor da mídia, da televisão, e acha que todas as igrejas elas seguem esse padrão, quando na verdade a gente entende a dificuldade de ser pioneiro em um local, de iniciar um trabalho, de plantar um ministério. Então, são muitos os desafios e a gente vai bater um papo muito bom durante o programa. Conversar sobre isso, suas experiências, com certeza. Então, o texto bíblico que eu separei aqui são 2. Eu quero ler aqui
por gentileza, Jeremias 3, e o versículo 15. Jeremias 3,15, que diz assim, ó. Dar-vos-ei, essa versão que tem em mãos, atualizada, diz assim: dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Deus dizendo aqui para o povo de Israel que ele daria pastores. Então, Deus dá pastores à sua igreja. E o segundo texto está aqui em, deixe-me ver, 1 Pedro 5, do verso 2 a 4, sobre os deveres do ministério. 1 Pedro 5, verso 2 a 4, que diz assim: pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Que texto lindo, né? Para que a gente tenha responsabilidade sobre o rebanho que Deus nos confiou, porque nós não somos donos das ovelhas. E Deus não nos chamou para fazermos membros, mas para fazermos discípulos. E é interessante, pastor, que a nossa luta atual é uma luta que, na verdade, ela é antiga. Que muitas pessoas estão lutando por tribos, mas a luta verdadeira é que a gente precisa estabelecer o reino de Deus. Por isso que é uma grande responsabilidade exercer o ministério pastoral. E eu já vou começar com uma das perguntas que eu separei aqui para a gente conversar um pouco. E é uma pergunta de cunho pessoal sobre a sua experiência de vida, né? Que é: quando você sentiu o seu chamado para pastorear? Então, fica à vontade para discorrer sobre sua vinda, né? Aquilo que Deus fez. Quando eu senti o meu chamado pastoral, na verdade eu tenho 38 anos, conheci Jesus muito cedo. Cedo assim, queria ter nascido. Quanto antes melhor. Quanto antes melhor, mas a juventude, vindo de uma juventude muito, muito conturbada, muito sofredora de São Paulo. Sou o filho mais velho. Sim. Eu tenho 4 irmãos. Morei em São Paulo. Meu pai viciado em bebida, baralho. E muitas vezes não colocava, a maioria das vezes não colocava comida dentro de casa. Sim. Então, quando a gente não tem, pastor, o referencial dentro da nossa casa, o mundo é a nossa referência. Verdade. E quando a gente mora dentro de uma comunidade, qual que é a referência na comunidade? É o traficante, é o ladrão. É o símbolo do poder, né? É o símbolo do poder, de conquista, porque o cara tem um carro legal, tem uma casa legal, sai com várias mulheres, bebida, Verdade. Aquele status que todo que tem comida, tem tudo assim. Então, meu pai bebia muito, batia na minha mãe, agredia muito minha mãe. Eu comecei a usar droga muito cedo, né, entre 9 a 10 anos de idade. Comecei fumando maconha, porque sempre o primeiro é de graça, né, pastor? Primeiro é de graça, primeiro gole é de graça, primeira balada é de graça, primeiro lugar, primeira boate que te paga para te destruir é de graça. É um abismo puxando o outro, Um abismo vai chamando o abismo. Então, assim, a minha infância, ela foi muito dessa forma. Então, para eu falar, para chegar no meu chamado pastoral, não tem como eu não falar. Exato. De como eu comecei para eu viver esse chamado. Então, eu comecei a usar droga muito cedo. Logo após, primeiro baseado de graça, o segundo é mais de graça. E aí é onde veio a proposta de... Comecei a furtar, comecei a roubar, né, em São Paulo. Então, a gente tinha uma vida muito cheia de adrenalina. Né? É como se cada nível fosse superado e a pessoa quisesse Exatamente. cada vez mais ir além, né? Exatamente. Então, assim, eu falo assim, hoje eu tenho 38 anos, tenho 20 anos de evangelho, nunca me desviei dos caminhos do Senhor, sempre, desde o dia que eu aceitei Jesus. Maravilha. Sempre ali sedento, e o que faz eu lembrar, faz eu ficar na presença, é realmente o processo que eu tive. Então, eu me lembro, acho que
eu sempre falo, e eu sempre vou falar desse testemunho, porque é o único que me marca de todas as coisas que eu fiz. Eu lembro meu primeiro assalto, era um dia de pagamento, e aí o pessoal falou, nós não temos dinheiro para fumar baseado, nós temos que roubar. E eu nunca tinha feito isso, Sim. Só vi filme, parado em filme e tal. Aí eu lembro que me deram um 22zinho velho, sem bala, acho que tinha bala assim. E aí pegou e falou assim, é só você gritar que é um assalto e fala para passar tudo, e o que tiver a gente... Tal, beleza. E fomos pro assalto, e aí eu lembro... Nervoso, garganta seca. Tudo. E aí via vindo um senhorzinho, ele tava vindo do trabalho. E aí o pessoal falou assim, é esse aí. É você que vai. E aí eu fui. Quando eu cheguei para soltar esse senhor, eu falei assim, eu tava tão nervoso que o revólver ficou enganchado na calça e eu fiquei com o dedo. E ainda bem que o senhorzinho não era ligeiro, né? Ele tinha dado um tapa, um rodo e tinha, né? Então, até tinha pegado a arma, né? Até pegado a arma. Então, assim... E aí eu falei que era um assalto e eu lembro exatamente o que ele falou. Ele falou assim, não leva o meu dinheiro não, e nem essa comida que eu tô aqui, porque é para dar para os meus filhos. Isso me faz eu lembrar muito, todas as vezes que eu lembro disso, eu me emociono, porque era exatamente o que eu queria que meu pai fizesse. E eu tava levando o recurso da casa daquela família. De uma pessoa que você esperava que fosse que meu pai fizesse. Só que naquele momento da adrenalina, eu não tem como você associar o que é certo, o que é errado. A polícia tá vindo, a rota tá vindo, que lá em São Paulo é rota, né? Sim. A rota tá vindo e tal, e aquela adrenalina, e eu falei, não quero saber, peguei o dinheiro, peguei o que ele tinha, joguei fora e fui embora. Correu. Pra você ter ideia, faz 20 anos. E ainda eu lembro. Então eu não sei onde ele tá, mas um dia, se eu tiver oportunidade, eu quero honrá-lo. Não sei se está vivo, não sei como é que tá, mas Deus sabe de tudo. E ali foi o início da minha caminhada ali na criminalidade, na marginalidade. E aí um dia eu conheci uma garota na escola. A garota da escola falou assim, só namoro com você se você parar de roubar e tal. E eu já tinha carro, já tinha moto, já tinha... Então você conheceu ela, esse contexto ela já sabia da sua vida. Já né? sabia. E era uma garota de família e tal. E aí eu falei assim, beleza, já tinha carro, já tinha moto, já tinha construído uma casa pra minha mãe, pra você ter ideia. Levantava de manhã, roubava o dia inteiro pra comprar bloco, comprar areia, comprar... Tipo assim, a motivação correta, mas a atitude errada. Exato. Tem muita molecada aí que tá na rua, pastor, que tem a motivação certa, mas a atitude errada. Qual que é a motivação? Tirar minha mãe da favela, tirar minha mãe do barraco, tirar minha mãe... A motivação é certa, mas a atitude é errada. Aí eu falo, onde está o poder público? Às vezes eu vejo, nós estamos em época de campanha, eu vejo um monte de gente prometendo um monte de coisa que nunca vai cumprir. Pois é. Aí a gente bate na minha porta, vou falar, não vai fazer, eu sei que você não vai fazer. Eu vim de baixo, eu vim da comunidade, eu sei. Chega agora, todo mundo promete tudo, mas quando se elege, não pode fazer nada. Exato. E aí o que acontece? E aí eu comecei a trabalhar, parei do crime, comecei a trabalhar e veio um primo, falou, estou devendo um dinheiro na boca e eu tenho um prazo para pagar, se eu não pagar, o pessoal vai me matar e você é o único que pode me ajudar. Eu falei, mas como que eu vou ajudar? Não tenho mais esse negócio. Saiu dessa vida, começou a trabalhar. Comecei a trabalhar, comecei a estudar e tal. Ainda estava chegando o recurso. Tava chegando o recurso. Então, assim, tava namorando, eu falei, pô, legal, vou estudar e vou seguir minha vida. Nunca tinha ido na igreja, nunca fui católico, nunca fui da Umbanda, nunca fui espírita. Eu sabia que existia um Deus e estava tudo certo. Eu fazia a minha vida. E aí o que acontece? Nesse contexto, meu pai bebia muito, eu tenho 2 cicatrizes no rosto, assim. Meu pai tentou matar a gente de paulada, bêbado. Então minha vida foi muito conturbada. E quantos irmãos? 4 irmãos. Eu sou o mais velho, 4 irmãos. Então eu era o protetor, né? Então imagina, você era o protetor
Então, assim, morei debaixo da ponte, morei em albergue, peguei reciclável na rua, vendia cocada na rua. Então, assim, tem uma história de superação. Mas para chegar na primeira pergunta, nós tá chegando. Sim. Nós tá chegando na primeira pergunta, e aí eu fui ajudar esse amigo. Sim. E deu tudo errado. Eu fui parar na FEBEM. Hoje é Fundação Casa, que hoje é Fundação Antiga Casa. FEBEM. Antiga FEBEM. E aí, no dia lá, a juíza perguntou: ô, Rob, você se arrepende? A gente foi num assalto, deu tudo errado, e menor vai embora, às vezes, vai pela porta da frente, pega uma sanção lá e tal, Sim. vai embora. Quando eu chego, meu pai vai na audiência. Quando eu vejo meu pai na audiência, eu revoltei, pastor. Falei, se eu não me arrependo, quando eu sair daqui, eu vou roubar a senhora juíza, vou roubar esse polícia que tá aí, vou matar aquele cara ali. Revolta gerada em ver o seu pai ali. Ver meu pai ali. Não foi para uma reunião de escola? Não, nada. Mas na audiência foi. Foi na audiência, foi. E aí a juíza falou assim, então tá bom, já que você é sim rebelde, eu vou te colocar numa FEBEM, numa das piores FEBEM, e você vai estar condenado de 6 meses, mínimo de 6 meses, o máximo de 3 anos, que é a pena máxima de um menor. Então, mínimo de 6. Então, menos de 6 meses, eu não saio. E o máximo de 3 anos. Então, se eu me comportar, eu saio no mínimo 6 meses. 6, já era garantido. 6 meses eu tinha que ficar ali. Aí, beleza. Terrível. Eu falei, pode me mandar. Pode mandar. E me mandou para uma das FEBEM pior do estado de São Paulo. Lá na Raposo Tavares. Quando cheguei lá, só tinha... E às vezes a pessoa fala, FEBEM é... Ressocialização, né? Não tem, pastor. Eu trabalhei na escolta penitenciária em Sergipe, na Polícia Militar, e de fato é muito difícil você ver algum tipo de ressocialização. Não tem. Porque, imagine eu fui lá num 57. Aí tinha um menino lá que entrou furtando. Aí tinha um outro que era o tráfico. Aí tinha outro que é o homicídio. Aí virou uma faculdade. Virou uma faculdade, virou uma quadrilha. Ali você fala, você mora em tal lugar, tal quebrada, pô, também. Já era, desconectou. Já era. E aí, chegou um dia, um irmão de uma determinada igreja, que eu não vou falar qual, e falou assim, Deus falou comigo. Eu falei, Deus falou com você que você vai sair daqui antes do Natal. Eu falei, Deus falou que você vai sair antes do Natal? Não dava 6 meses. Não dava 6 meses. Sim. Pô, que Deus top, top, beleza. Vou sair antes do Natal? Pastor, vou. Todo mundo chama de pastor, né? Sim. Vou Bíblia, sair. né? O Bíblia. Pastor, isso aí. Aí falou assim, vou sair no Natal. Pô, esse Deus é top. Quem é seu Deus? É Jesus. Fala, então Jesus é top, beleza. E por eu já estar alguns meses na FEBEM, e eu sempre fui esse cara desenrolado, fazer amizade. Eu era o cara que dava regra, que já liderava. Sim, já tinha o cenário. Aí essa vocação. Essa vocação. Liderar. E aí o que acontece? Aí a pessoa falou, já que Deus falou que o Diadema vai embora, que eu morava no Diadema, vamos fazer uma festa para ele de despedida. Beleza. Então imagina, 200 menor, 400 menor mais ou menos. Todo mundo, 24, festejando, vai sair. O que aconteceu? No dia 24, eu não saí. Dia 25, eu não saí. Reuni todos os moleques, chamamos o diretor. Diretor, se entrar um crente, um espírita, um AA, qualquer religião aqui, nós vamos botar fogo em tudo. Revoltado mais uma vez. Eu não pedi para Deus. O que eu falei? Deus tá me tirando. Porque eu não pedi para ninguém vir aqui. Ou quem tá mentindo é Deus, ou é o pastor que veio aqui falar para mim, porque eu não pedi nada, eu tava aqui. Acreditou piamente na profecia. Na profecia. Ele falou dia 24 daquele ano, ele não falou 24 do outro ano. É exatamente isso. Depois eu vou até falar o que eu acho sobre isso. Sim. E aí o que acontece? Quando eu recebi, chamei o diretor veio e falou assim, beleza, não vai ter culto. Beleza, tá tudo certo. Jogando bola, passou uns dias e tal, jogando bola, chegou uma senhorinha lá. E pegou e falou assim, meu filho, tudo bem? Eu falei, tudo bom com a senhora? Não lembro o nome dela, faz tempo. Sim. Vai ter um culto aqui. Aí eu falei, culto? Que culto?
Não, vai ter o culto aqui da igreja e tal. E eu queria convidar você, seus amigos, para ir lá. Aí eu, mas quem deixou a senhora entrar? Ah, não, o diretor. O outro ficou de férias. Sim, o substituto dele e liberou. Só que o outro que saiu de férias não falou pro que substituiu ele, que tinha um trato com a gente. Sim. Beleza. Aí essa senhora foi. E eu falei, a senhora vai fazer o culto aonde? Ela falou, vou fazer lá naquela última sala, no corredor tal. Eu falei, tá bom. Beleza. Aí juntamos uns 20 moleques, invadimos a cozinha, pegamos lá o isqueiro, os caras entrou dentro da coisa para pegar os colchão, nós ia botar fogo. Nós não ia botar fogo na tiazinha, não. Nós ia botar fogo na situação, porque... Porque não cumpriram o contrato. Não cumpriram o contrato. Sim. Tipo, beleza. Aí eu tô indo, pastor. Tô indo no corredor. Nessa que eu tô indo no corredor, a senhora viu a gente. E aí ela, em vez de ela correr, não, ela começou a cantar. Você tem um valor, o Espírito Santo. Vou quebrando aí pau, e começou a fazer, ó, até. E aí, você tem. E começou cantando, e todo mundo vindo. Só que no meio do corredor, os caras começaram a se converter e largar o colchão. E começou a aceitar Jesus no meio do corredor e tal, chorando. Falou, ô Diadema, não tem como não, tô todo arrepiado, eu quero ir pro culto e tal. E eu indo. E eu era o que tava mais bravo mesmo. Sim. E fui. Nessa que todo mundo se aceitou, se quebrantou ali no corredor. E aí ela veio na minha direção. E aí ela veio e começou a cantar pra mim. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. E aí foi onde perfurou. Meu Deus. E aí eu caí de joelho. Aí onde está a resposta da sua pergunta. Desarmou, né? Desarmei, aí Deus falou comigo. Primeira vez que eu ouvi Deus na minha vida, ele falou, você é amado. Você não é um marginal, você não é ladrão, você não é nada. Você é meu filho, você é amado. E você vai levar o meu evangelho para os 4 cantos dessa terra. Que bênção. E ali caí de joelho, nessa caí de joelho, aceitei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Aí eu falei para aquela senhora, como é que eu faço para andar com esse Jesus? Ela falou, tá aqui. Há uma Bíblia. Ela me trouxe uma Bíblia. E a Bíblia, sabe quem tinha deixado a Bíblia para mim? Sim. A pessoa que eu tinha roubado, que eu tinha sido o motivo de eu estar lá. Ele falou, um dia ele vai ser um grande pregador do Evangelho. Deus. E essa Bíblia é para dar de presente para ele. Então não tem essas coincidências. Deus. E aí? Deus conecta essas situações, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Então, onde nasceu, na verdade, a vontade de ser pastor, foi um voto que eu fiz. Se ele me tirasse de lá antes de 3 anos, porque a FEBEM daquele ano foi a FEBEM exemplo do estado de São Paulo, porque não tinha rebelião. Na risca, né? Tinha rebelião, não tinha rebelião, todo mundo, todos os jovens aceitou Jesus. E eu falei, Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu prometo que eu vou pregar o seu evangelho e você um pastor. Então, a minha vocação de pastor foi algo que Deus fez na minha vida, foi um sinal que eu vi. Então, ali nasceu. Paulo era o embaixador em cadeias, né? É isso aí. E quantas pessoas têm receio de ir a um presídio para evangelizar, pregar? Eu ainda não tive a oportunidade de ir como pregador. Eu já fui como policial. Hoje sou bombeiro militar, mas na época eu era PM Sergipe e entrei em um presídio. Mas a minha esposa já foi louvar no presídio lá em Maceió, né? Convite do meu amigo Coronel Adriano, era comandante-geral do bombeiro e diácono da igreja, e não fez o convite. Só que ela foi louvar e eu fiquei com o meu pequeno. Você vê, né? Eu não podia entrar por conta do pequeno. Você vê como que é a história, né? Um PM que um dia poderia estar me prendendo, ou poderia estar numa ação atirando, e hoje nós estamos aqui como 2 servos de Deus. Você vai entender o negócio. Você vai entender o negócio de Deus. Aí você o evangelho nivela tudo para salvação. Não tem. Não tem. Que maravilha. Então, abrindo um parêntese, não sei se você já ouviu falar do pastor Juliano Fraga, tem um testemunho maravilhoso, um pregador que passou, salvo engano, 10 anos preso. Aí tem um testemunho que ele se converteu no presídio e lá ele ganhou pavilhões e pavilhões. Tiveram que abrir mais pavilhões para realizar o culto. Que top. Então, um testemunho tremendo. E hoje um pregador bem renomado na Assembleia de Deus. Alguém de referência. E que teve um histórico, um passado difícil, né? Então, a gente precisa parar de querer julgar as pessoas pelo que elas fizeram. Existe muitos filhos ali. Existe muitos filhos, eu falo assim, eu sou um filho, eu sou improvável. Né? Eu tenho até, daqui uns dias nós vamos lançar uma biografia. Que bênção. O Improvável, Escolhido de Deus.
Então, assim, olha o que aconteceu. Então, preguei em várias FEBEMs, vários presídios, fiz um trabalho muito... Portas que foram abertas por você ter passado por essa situação. Se não tivesse, talvez não estaria pregando em lugares como esse. E hoje eu dou graças a Deus. O pastor, vou falar pra vocês. Qual que foi a melhor coisa que aconteceu? Eu tenho do preço. Como é que sim? Tenho do preço, porque foi lá a forma de Deus falar Deus te comigo. encontrou nessa situação, né? E uma coisa que me chamou a atenção, que eu fico muito feliz em ouvir, é algo muito raro. Pessoas que se convertem ao evangelho e permanecem, né? Porque hoje a gente vê muita exaltação do passado. Em relação a pessoas que estão presas no testemunho. Sim. Né? E por vir lá, eu fiz isso, fiz aquilo. E muitas vezes fica nessa abordagem e esquece do ponto porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí vocês têm aqui numa... Você está contando... Não, porque eu fiz... E agora, irmão? Não, estou sentado escutando a palavra. Não, irmão. Você é doido. Se você era doido... Se você entrava você parava numa avenida, sacava um revólver, tirava a pessoa dentro do carro. E agora, para que você está sentado, meu amigo, você vai arrebentar o diabo, moço. Exatamente. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se eu era doido pro diabo, eu sou tridoido, como diz o amigo lá, os gaúchos, para Deus, amigo. É exatamente isso. O bom é você começar e você manter. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém dizer, olha, eu nunca me desviei. Chega, arrepia a minha alma, arrepia a alma. Meu Deus, ô pastor, eu tô encontrando pessoas assim. Mas o que você acha que faz as pessoas desviarem? Eu vou te falar o que eu acho. Elas não sabem se curar. Uhum. Elas se convertem hoje e acham que já tem autoridade para curar alguém. Eu não me converti para converter ninguém. Quem convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Exatamente. E vários amigos meus, eu falo porque eu tenho amigos na Assembleia, e eles iam para a Assembleia, eu fui para Renascer em Cristo, uma igreja totalmente diferente, mas eles me convidavam para ir ver eles pregar. Cara, eu vi os caras pregando como o juízo final, irmão. Eu falei, esse cara tava doidão, usando droga até ontem, tá falando aí que nem Deus aí, mandando. Daqui a pouco, então você gosta da cajadada? Então você gosta da exortação? Então eu vou te mandar a prova. Aí eu peguei o código e falei, o quê? Primeiro eu vou ficar aqui quietinho, porque o diabo vai querer me arrebentar, então primeiro eu vou me curar. Se curar. Para depois eu querer falar de Jesus para alguém. Coisas que muitas pessoas não falam, né? Paulo, por exemplo, ele ao se converter, ele foi 3 anos para a Arábia. Esquecido, escondido. Depois Barnabé foi lá e chamou, tá acontecendo um mover ali, ó. Vamos para lá. E 14 anos esquecido na igreja. 14 anos! e o cara chega ontem na igreja, já quer ser o top. Como é que pode um negócio desse? Tem muita gente que sai do mundo e as pessoas aproveitam, algumas igrejas, pastores aproveitam essa fama que ele tem na rede social para dar oportunidade para eles pregarem. Muitas vezes eles nem se curaram, nem... Mas o pastor tá matando. Colocando uma sobrecarga. Porque ele não tá pronto. Ele erra, pastor. Exatamente. Ele vai errar. É diferente. Hoje eu tenho 20 anos. Quantos anos você tem de evangelho? Evangelho eu tenho 22. 22 anos. Eu tenho 20. Tem luta que a gente tá passando hoje que a gente passou lá quando a gente começou. Mas a maturidade faz a gente chegar, peraí, isso aqui vai acontecer assim, 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 exato. Porque o diabo, ele não é criativo. A mesma estratégia que ele usou lá com Salomão, ele usa de hoje. A mesma estratégia que ele usou com Moisés, ele usa. A mesma estratégia que usou com José, ele usa hoje. Ele não é criativo. É só você manter. Só que ele é estratégia. Hoje eu coloco a luta financeira, mas ele tá bem familiar. Aí você entra familiar. Então, ele faz o jogo de xadrez. Aí você, com a maturidade, como cristão, você consegue falar, peraí, o jogo é esse. E quando você pensa esse jogo, você vai passar por luta, vai passar por uma, você passa. Quando ele não te pega na profanação, ele te pega lá em cima. Não, irmão, não. Beleza, hoje ele não tem uma fama. Vamos colocar ele lá na fama, eu derrubo ele lá. Aí você tem. Exatamente. Aí é onde você tem que estar conectado com pessoas. Vocês têm que ter um mentor. O mentor de repreensão, o mentor que vai te alinhar, o seu pastor. Eu falo mentor, normal, mas você tem um pastor de referência. Anda com o sábio,
Já se encaixa na segunda pergunta. Então vamos lá, vamos para a segunda pergunta. Senão a gente fica aqui. É maravilhoso. Vamos embora. Quais pessoas te inspiraram nessa caminhada? Né? As pessoas que você teve como referência na igreja ou dentro da família, sei que é difícil, né? O pai sim. Teve esse eu falo que o meu pai foi uma inspiração para mim. Um efeito reverso. Um efeito reverso. Exato. Eu quis ser tudo o que ele não foi. Então, meu pai, ele se tornou uma maior referência para mim. De ser tudo o que ele não foi. Eu não quero ter isso para mim. Não quero ter isso. Então, eu não jogo baralho, eu não jogo dominó, eu não gosto de beber, eu não sendo em roda de escarnecedor. Não porque eu sou cristão, é porque eu não gosto. Porque várias vezes eu fui embate, tirar meu pai. Sim. Cara, tipo... O ambiente. Então, assim, ele foi uma referência. Agora você fala assim, referência no mundo cristão, quais são os homens que você mais ouviu assim? Eu posso falar, como eu me converti na Renascer, eu tenho uma grande gratidão pelo apóstolo Estevão Hernandes e a Bispa Sônia. Eu posso falar que são os meus pais na fé. Eu falo, né, que eu fui formado nos pés de Gamaliel por eles. Uhum. Então eu andava com eles. Eu não era um fã. Porque tem a galera que tá na igreja que é fã. Sim. O apóstolo. Mais do que fã da pessoa, é interessante ser fã do conteúdo, né? O André Valadão, o André Fernandes, é fã. Isso é Sim. fã. Quero lá tirar uma foto. Não. Uhum. Eu quero me conectar para aprender. Exato. Então, assim, eles foram os meus primeiros referências. Hoje eu já tenho outros. Então, no decorrer da caminhada, fui conhecendo novas pessoas, a minha primeira referência se chama apóstolo Estevão Hernandes, como cristão. Antes do apóstolo Estevão, eu posso falar do seu Souza. Vou te falar a história do seu Souza. Seu Souza, ele morava na favela onde a gente morava, mas ele trabalhava numa carroceria. Até emociona. E ele era dono dessa carroceria e ele sabia que na minha casa não tinha comida. Sim. E aí ele me levava para trabalhar lá. E eu lembro a primeira vez que minha mãe me lembrou esses dias. O primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei 1 quilo de arroz, meio quilo de salsicha e um pacote de macarrão. E o seu Souza me levava. E o seu Souza, ele tocava forró. E aí ele falava assim, onde eu for, eu vou te levar, porque você vai me ajudar a tocar forró. E aí beleza, seu Souza. E eu ia pra escola, e ele falava, você só pode trabalhar comigo no dia que você for pra escola. Uhum. Aí eu ia pra escola, quando saía da escola, eu corria pra carroceria dele, e ficava lá. E aí ele me dava comida e tal, e eu sabia que eu ia levar. E eu lembro que ele lançou a mão, ele morreu já, faleceu o seu Souza já. Eu não tive a oportunidade que eu saí de lá logo cedo, vim para São Paulo. E eu lembro que eu fui falar para ele o que eu tava vivendo, o carro que eu comprei e tal, eu tinha comprado um carro top na época. E aí ele tinha acabado de morrer. E aí eu falava assim, tem uma música dele, né? Eu sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. Então assim, esse foi uma referência. Ele te mostrou o valor do trabalho, da responsabilidade. De pai, de tudo. Então assim, acho que mais do que o Estevão Hernandes, você vê. No Estevão Hernandes eu não emocionei. Então o seu Souza foi o meu maior referencial. Então eu posso falar que ele é como homem, como vida, como supridor. E sabe o que é mais interessante? Que no decorrer do tempo, os filhos deles foram para a criminalidade. E eu fui no presídio pregar para os filhos deles. E os filhos deles, gratidão. Os filhos deles se converteram, saíram do crime e hoje são servos de Deus. Meu Deus. Eu tenho uma gratidão com ele. Eu falei assim, seu Souza, eu vou cuidar dos seus filhos. Então hoje... E aí que acontece? Olha que coisa louca. Não só ministrei os filhos dele, mas hoje eu tenho uma igreja no quintal dele que eu abri. A minha primeira igreja, eu abri no quintal do seu Souza. Tá vendo? E aí? Semeou no lugar certo. Esse podcast é muita emoção, não dá não. Semeou no lugar certo. Meu Deus, que bênção. Falando sobre a nossa vida ministerial, enquanto pastor, muita gente
tem essa ideia de que para ser um pastor basta pregar bem. É só saber pregar, dominar ali a técnica da eloquência, ter eloquência. hermenêutica boa. Ah, tu é um pregadorzão. Se você abrir um salão... eu ouvi falar que é o espírito do abre salão. Abre salão. Você vai prosperar, você vai crescer, a multidão vai até você e tudo. Então, em relação a isso, dessas pessoas que pensam que para ser pastor é só saber pregar, o que é que você tem a dizer sobre esse pensamento dessas pessoas? Eu acho que o saber pregar é uma constância de um relacionamento com o Espírito Santo. Se o cara não tem relacionamento com o Espírito Santo, ele não sabe pregar. Exato. Faz sentido ou não? Esse saber é muito humano. Né? Esse saber é muito humano, então não sabe de nada. Nem orar a gente sabe. Então, assim, o cara se nomear que sabe pregar, ele tem que ser muito bom com o Espírito Santo. E para saber pregar, tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo. E na pregação tem que contar sinais, prodígios e maravilhas. Se isso não acontece, ele não é um bom pregador. Exatamente. Ele só é um cara que pegou a Bíblia, leu como livro, decorou e tá tudo certo. Só que vai vir um vento, vai vir a tempestade. O que mantém a gente de pé na igreja? É o Espírito Santo, pastor. Exato. Não são vidas, não é cadeira, não é quantidade, é o Espírito Santo. E eu vejo vários caras, não, eu cheguei agora, fiz um curso ali, gastei tantos mil, fiz ali o carisma, tipo, a gente tem o carisma na Lagoinha, fiz a teologia e tal, e agora, não, querido, é um dos requisitos. Dos outros milhares que tem pela frente. E tem pastores que não têm oratória, mas tem vida com manejar Deus. Bem, ser cheio do Espírito Santo. Estevão era o quê? Cheio do Espírito Santo. E ele pregava bem, não pregava? O discurso dele foi o melhor discurso. Mas por quê? Foi de Abraão porque até Jesus, né? E aí? Mas qual que era? A Bíblia não fala que ele só pregou bem. Ele era cheio do Espírito Santo. E como que você é cheio do Espírito Santo? Se relacionando com ele. Como que você se relaciona com ele? Através de santidade. E como é que você tem santidade? Fugindo da aparência do mal. E como você fuge da aparência do mal? Então não é só conhecimento. Não é só saber pregar. Eu já fui pregar em alguns lugares que na nave da igreja tinham poucas pessoas, mas no altar tinha umas 8, 9, 10 pessoas. Tinha mais gente em cima do que embaixo. Tinha mais gente para mandar do que para receber. E aí? Parece uma síndrome nos dias de hoje, né? Pessoas que não querem sentar para aprender. E isso é normal. Estão por aí andando, não sabem onde tomar ceia, não sabe a quem serve. Não sabe o valor, não sabe a reverência, não sabe que aquilo tem um... Para mim, isso é doido. O pastorado é status? Para alguns é. Para alguns privilegiar talento, né? Para alguns é status. É tipo assim, o cara nunca deu certo em nada na vida dele. Uhum. Aí ele fala, você pastor. Irmão, se não tiver o Espírito Santo, vai dar errado do mesmo jeito. Quando encontrar de fato o que um verdadeiro pastor faz... E Deus deixa, né? Não, vai lá, você quer ser? Vai lá, filho. Eu fiz um voto diante de Deus. Deus, se eu me tirar daqui, eu prometo que eu vou ser o pastor. Se eu soubesse qual era o preço, eu tinha pedido mais. Falando, Deus, você nem pra me falar que ser pastor tinha que passar por tudo isso, eu tinha pedido mais coisa, porque... Então, assim... Tem uma responsabilidade. Incrível. É uma responsabilidade. É que a gente lê os versículos que nós lemos no início. Não, eu vejo pessoas... Eu tenho 20 anos. Eu fui obreiro, diácono, mas de obreiro para diácono, 2 anos. De diácono para evangelista, 5 anos. Sim. De evangelista para presbítero, mais uns 5 anos. Eu sei que desse total de 20, eu tenho 4 anos de pastor, eu sei, para eu até chegar ao meu pastorado, deu 15 anos, pastor. 15 anos! Nós temos o mesmo período de pastor. Então, 4 anos. 4 anos, então assim, é 5 anos, que a minha filha tem 5. Sim. Então, 5 anos de pastor, mas eu plantei 15 anos. Aí eu chego o cara ali, abre uma garagem lá. Abre salão. Aí ele fala assim, sou pastor, sou igual a você. Não, você pode ter as mesmas letras igual eu. De azeite. Mas é o seguinte, igual a mim, meu parceiro, você não é não? Porque eu sei o preço que eu paguei.
E você, qual que é o preço? Exatamente isso. Você acha que você abriu a igreja ali, colocou uma placa, você acha que você é pastor? Quero ver no dia a dia. As dores. Quando você chegar um casal aqui e falar, ó, casei ontem e quero me separar amanhã. Exato. Como é que você faz, meu amigo? Ó, pastor, meu filho aqui é assim, assim. E aí? Ser ligado de madrugada. E aí, você tem que enterrar um amanhã, fazer um velório, no outro dia fazer o casamento, e no outro dia você apresentar uma criança. Eu quero ver se você é o punk assim, eu quero ver se é o cara assim. Suspender passeio. E aí? Família vai pra praia, você tinha uma situação para resolver na igreja, visitar. E aí, evangelizar. pastor? As obras antigas que muitas pessoas deixaram de fazer. Vou falar uma coisa pra você, pro senhor. Esses caras, eu posso falar de verdade, que entra por status, por dinheiro. Sim. Deixa eu falar. Eu vou falar pra você que tá assistindo aqui. Se você tá aqui, vou falar bem claro. Se você tá na igreja por status ou por dinheiro, vou te falar uma coisa. Se você não tiver o Espírito Santo, você vai desejar do fundo do teu coração nunca ter entrado nesse problema. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou o dinheiro que você ganhar na igreja que você tá aí, ou o status que você quer, vai te custar muito caro. Exatamente. Então toma cuidado. E é isso aí. É uma decisão pra vida. É pra... Não tem negócio de... não entrei, tem. Imagina esse pastor. Olha pra trás, tem uma espada assim apontada. Você tá maluco. Vai, segue não teu existe caminho. esse pastor. Você pode colocar lá roda, mas sem pastor. Tem muita gente que vai enveredando esse caminho, se empolga, porque tem um empolgado e tem um determinado. Né? O empolgado, ele não vê os seus bastidores. A tua luta para chegar até lá. Eu quero ser como o pastor Robson. Né? Olha só o povo alegre, igreja linda, crescendo. Vou lá fazer da mesma forma. Mas não sabe como tá, como foi para chegar até lá, os bastidores. O processo, da vida, né? O processo, que é os louros da vitória, que é o status. Mas a vida, quando ele perceber que entrou, né, no ministério pastoral, ele sabe que dali para frente é muita renúncia na vida. Renúncia. Muita. É mais renúncia do que prazer. Muitas vezes deixar o seu filho ali, doente, para orar pelo filho doente do outro. Sim. Sim. E sangrando. Muitas vezes doente também. Visitar enfermos. Né? Precisando de um abraço, mas ir abraçar. Então, muitas pessoas não sabem que a vida pastoral é uma vida de constante renúncia. Constante renúncia. A próxima pergunta seria essa. Como conciliar a vida secular, profissional, com o ministério? Porque muita gente pensa que o pastor só tem a vida de pastor, né? Mas como tem sido isso na sua vida? Pastor, hoje eu cheguei a cuidar de 7 igrejas. E vivi uma hipocrisia. Uhum. Por que uma hipocrisia? Aquilo que o senhor está dizendo. Porque eu falava de um Deus que curava e vivia doente. Falava de um Deus próspero e não prosperava. Falava um Deus de família e não vivia a família, porque eu estava cuidando sempre da família dos outros. Uhum. E não era reconhecido pelas pessoas que eu estava abrindo mão de ficar com a minha família. Exato. Aí um dia eu falei assim, cara, eu sou hipócrita. Cheguei minha esposa e falei, nós somos hipócritas. Aí ela falou, por quê? Né? Aí todo mundo fala não que tá fazendo muito. Todo mundo fala do Pablo Marçal. Uhum. Mas antes de eu conhecer o Pablo Marçal, eu era um cara extremamente religioso, extremamente bloqueado. Claro, ele tem as doideiras dele, tá tudo certo, mas tem coisas que ele faz sentido o que ele tá falando. Sim. E aí eu lembro que ele falou, vai cuidar da sua vida. Eu falei, vai cuidar da minha vida? E comecei a assistir esse cara, 4h59, todo dia. Eu sei que 4 dias que eu assisti Pablo, eu peguei as chaves da igreja, liguei pro pastor presidente e entreguei. Você é louco? Que é uma decisão difícil, né? É porque é o status. Ou 3. Muita gente à disposição. 7 igrejas. Eu tinha aberto 7 igrejas e cuidava de 3. Não quero mais. Aí veio os líderes de São Paulo. Não, o que está acontecendo e tal? Eu falei, não, eu quero cuidar da minha vida. Eu tenho uma filha pequena, eu não fico em casa. Eu não tenho tempo de lazer, eu não tenho tempo de descanso, eu não tenho tempo de prosperidade. Não estou prosperando. Estou vivendo para ganhar um salário mínimo e minhas contas é 2,5. E o restante quem vai? Eu vou ficar vendo o empresário e bajulando o empresário, que eu não posso falar que ele está pecando.
Não tô falando que ele não pode errar, porque se ele sair da igreja vai acabar o dízimo, vai acabar até o pouco que eu tenho. Entendo isso. Faz sentido ou não faz? Não, o empresário vem aqui na igreja, tem que tratar ele bem. Não, irmão, empresário tem que ser tratado como vida. Exatamente. Não é pela conta bancária que ele tem. Não tem, não faz sentido. E aí eu entreguei e comecei a trabalhar no escritório de advocacia. E comecei a prosperar, a ganhar muito dinheiro. Isso eu tô falando de 4 anos atrás. Tô falando de 4 anos atrás. E comecei a prosperar. E aí foi quando eu falei, e agora, Deus? Tipo, sempre na igreja, procurando uma igreja para congregar. Isso lá na capital, São aqui, Paulo. não, aqui já estava aqui. Eu tô aqui há 7 anos já. 7 anos, sim. E aí, lá em Maceió. E aí abri 8 igrejas aqui em Maceió. Lá em Maceió abri 8 igrejas. E aí o que acontece? E aí eu comecei a trabalhar, tinha meu horário de trabalho e meus dias de ir para a igreja. Só que, às vezes, a gente entra tanto num automático que você chega na igreja e você começa a olhar. Telão, intercessão, se tá bom, se tá louvor. E aí eu tinha que falar assim, mano, eu não sou pastor mais aqui, mano. Eu sou o Robson, a Deise e tal, mas o Espírito Santo ali, tranquilo. Então, aí, quando eu me posicionei para estar na igreja, eu fui até o pastor, na Igreja Batista da Lagoinha, hoje, que eu estou pastor, e falei, eu quero congregar aqui e tal e tal. Aí o pastor, beleza. Eu falei, só que eu não quero pastorear. Isso, em Maceió. Em Maceió. Eu quero servir aqui, beleza. Aí o pastor, gente boa e tal, falou assim, beleza, fica aí. Tem bastante tempo lá em Maceió, já, a Lagoinha? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Aqui vamos fazer... 2 anos. 2. Vai fazer 2 anos. E aí, beleza. E aí o pastor deu 1 mês, 2 meses, o pastor me chamou para viajar. Ó, vamos ali em Bateguara, na Igreja Lagoinha lá em Bateguara e tal. Bom. Aí quando ele voltou, ele falou, tô precisando de... O líder do jovem aqui saiu e não tem ninguém. E aí o Espírito Santo, é você. Acabou o tempo. Acabou o tempo do descanso. Agora é hora de você... Retomar. Eu, beleza, pastor, eu vou cuidar, te ajudar. Aí cheguei em casa. Falei pra minha esposa, ó, Deus falou comigo que vai cuidar do Luiz de já. Tá bom, eu também já tava querendo. Isso estava trabalhando no escritório? Tava trabalhando no escritório, ela trabalhando na loja de imóveis planejados. Sim. Então a gente tinha uma vida de cristão. Membro, congregando. Tudo certinho. Tranquilo. Aí, Deus falou, só por um texto tem que... tá pouco, né? Votar. Aí, beleza. Aí comecei a liderar os jovens. Sim. Aí, o adolescente, começou a crescer. E aí foi quando Deus chamou a gente para voltar a pastorear. Então, a vinda para Arapiraca foi a ativação do pastorado. Então, a gente tinha uma loja, a gente ia acabar de inaugurar uma loja. O dom de Deus é sem arrependimento. Tipo assim... Você tá aí um pouquinho, mas... Ó, fica tranquilo, mas você vai voltar. Vai reativar. Então, quando eu estava em Belo Horizonte, e aí eu voltei a pastorear, vim para cá. E hoje, como eu concilio? Gestão de tempo. Quando eu estou no meu trabalho, eu estou no meu trabalho. Quando eu estou na igreja, eu estou na igreja. Foco, né? Disciplina. Pastor, foco, horário disso. Sabe qual é o problema de muitos pastores? É achar que a vida vai morrer se ele não orar. Eles querem ser Deus na vida das pessoas. Não, Deus é Deus. Se a sua ovelha souber que você está naquele horário de trabalho, ela vai orar, vai esperar você chegar e ela vai receber o milagre. Ela vai se conectar com Deus. É questão também de posicionamento. Posicionamento. Tem posicionamento. Se a ovelha vê que você está todo dia ali, ela vai querer você todo dia ali. Eu sofria disso. Eu era tentado até aquela síndrome de Moisés, né? É isso aí, é isso aí. A esposa, filho, escolha um dia na semana. Exatamente. E diga para as ovelhas, olha, na quarta-feira à noite o pastor vai estar lá atendendo. Porque você consegue suprir essa demanda e você continua tendo uma vida equilibrada. Saudável, né? Então hoje eu tenho essa opção. Hoje, se eu quiser ser pastor integral, consigo. Se hoje eu quiser ser pastor dos dois, trabalhando fora e dentro da igreja, também consigo. Aí você fala, ô pastor, qual que você prefere? Eu prefiro ser pastor e trabalhar. Porque o outro é mais arriscado, porque a gente vai... É a nossa alma. Às vezes nem é Deus que está falando. Não, vou cuidar da... Deixa eu te falar. Ficar dentro da igreja 24 horas. Faz sentido ficar na igreja?
abrir lá e ficar sentado lá olhando para as cadeiras, lendo a Bíblia. Eu posso ler a Bíblia e meditar. Acredito que isso pode ser, talvez, na vida de alguns, uma fase logo à frente, quando Deus mostra, né? Isso aí. Deus vai dar o sinal, Deus vai mostrar de fato que chegou o momento. Sim, com certeza. Melhor do que você abandonar as coisas sem a direção de Deus. Sem a direção. Sofrer. Só que isso que está acontecendo, isso está virando uma prática. Por quê? Algumas igrejas têm essa prática. Então, assim... Pede demissão. Pede demissão, vai lá pagar um salário mínimo, ficar lá o dia inteiro. E sofrendo. Sofrendo. E aí? Não, isso aí eu não quero. Vai chegar um dia que a Lagoinha vai crescer e vai ter a necessidade de ser integral? Vai ser, vai chegar. E glória a Deus. E quando chegar, tô dentro. Tudo é um tempo. Vamos embora. Não tenho preconceito quanto a isso. Mas eu, no cenário que eu tô hoje, eu prefiro conciliar ministério, trabalho e desfrute. Não troco por nada. Pastor, quero te pagar 5 mil pra você ficar dentro daí. Não quero. 10 mil, não quero. Não quero. Por quê? Eu falo mais de Deus fora. E no seu trabalho, Deus abre portas, né? Para pessoas ouvirem. Eu fico me desdobrando, pedindo graça a Deus. E isso vai muito da disciplina, da comunicação dentro de casa, da separação de tarefas, dessa organização mental. Eu procuro ter essa disciplina, eu sou militar. Desde que me entendo de gente, né? Eu entrei com 19 anos, estou com 35, os cabelinhos brancos. Pô, tá novo demais, né? Sou mais velho que você, não tem nenhum cabelo branco. Pois é. Então você tá ficando velho mais rápido que eu, irmão. Eu tô igual aquele filme de Moisés quando viu a sarça, né? Tem uns filmes que botam Moisés cabelo preto, viu a sarça cabelo branco. Então, assim, eu fui bombeiro na Bahia, PM em Sergipe, e hoje estou no bombeiro aqui de Alagoas. Deus vai providenciando todas as coisas. Enquanto a gente vai trabalhando para o Senhor e sendo responsável com o nosso trabalho, Deus ele vai abrindo portas. Então, eu consegui terminar 2 faculdades, pastoreando, trabalhando no bombeiro, e agora me inventei de ser professor, né? Eu passei nesse último concurso em Feira Grande, estou esperando a convocação e vou ensinar ensino religioso na escola. Então, assim, é uma porta que Deus abre. Quando você chega e encontra um pastor para pedir um conselho, se eu chegasse hoje e falasse, seu pastor, estou chegando na igreja, eu quero ficar integral na igreja, o que você falaria? Eu pediria para que essa pessoa, além de orar, ela percebesse os sinais de Deus na vida dela. Sim. Porque não é por emoção. Às vezes a pessoa se emociona e depois sofre, se frustra e vai colocar a culpa em Deus. Mas foi o Senhor que me chamou. Observe a vida, os sinais, né? Vai entendendo qual é o momento certo para poder agir, tomar atitudes. Tem uma decisão que seja vital para você. Porque pela escolha errada, o homem acaba quebrando a cara. Então, eu diria exatamente isso. Ore a Deus e peça para que Deus lhe mostre os sinais para você agir no tempo certo. Porque fora do tempo só vai ter choro, sofrimento. Só vai ter choro, sofrimento. Deixa eu ver mais uma outra pergunta aqui. Eu não sei quanto tempo a gente já está conversando, né? Quanto aí, você está perto de 1 hora, você já passou? 55 minutos. Estamos chegando lá, vamos fechar em 1 hora. Mas assim, eu queria saber em relação ao Ministério Batista Lagoinha, quando você chegou aqui em Arapiraca, se você teve, obviamente, o apoio, né, de Maceió, mas em relação ao apoio ministerial de outros pastores, de pessoas que se vieram dar as boas-vindas na cidade. Você vê que você já sabe, né? Justa, né? Você já sabe, né? Já coloca na saia justa. O Ministério Batista da Lagoinha, nós temos mais de 65 anos, né? É um ministério hoje que está debaixo da liderança do pastor André Valadão. E eu estou aqui, comecei com um GC, com uma célula, um casal, uma família. Hoje nós temos aproximadamente de 200 a 250 pessoas semanalmente que passam na igreja. E realmente não fui bem recebido pelos pastores da cidade. Eu acho que isso mostra o quanto as pessoas aqui, alguns pastores, são extremamente religiosos, né? Entendo bem. Não, tipo assim, teve pastor que fez live, veio lá dos Estados Unidos, é rico, tá morando em condomínio, carro importado, tá trazendo essa seita aqui pra igreja. E aí, sabe o que aconteceu? Quando essa pessoa falou isso na igreja dela, sabe quantas pessoas apareceram no próximo culto e ficou na igreja? Então, até hoje, quase 20. Fez propaganda. Fez propaganda. Então, assim, mas nós devemos mudar isso, pastor. Nós devemos mudar. Quando o pastor Rangel chegou da ADVEC, eu fui lá,
me apresentei, hoje é meu amigo, meu irmão. Hoje nós estamos vendo aí esse cenário do Ministério Bola de Neve. Tem gente que está feliz. São 37 igrejas que fecharam em Santa Catarina e fechando igreja no Brasil inteiro. Você tem que estar feliz? Não, você tem que estar triste, irmão. São vidas que estão se desviando, você tem que orar. Eu oro no culto. Eu não vejo na internet Testemunho de Jeová, Mormon, não, falando mal um do outro. Não, eles por quê? Mas a gente cristão evangélico, a gente tem que se unir, nós somos um corpo. Então, assim, dizem que uma andorinha não faz verão. Realmente. Uhum. Mas uma andorinha conecta com outra, conecta com outra, conecta com outra e faz a diferença. Então, assim, não fui apoiado, mas também não tenho nenhuma mágoa. Não tem nenhum. Isso não vai interferir, não vai interferir, pelo contrário. Os frutos vão falar por mim. Então tá aí. Tá 1 ano e meio, cheguei aqui, não tem ninguém. Em menos de 2 anos eu tenho mais membros do que gente que tá aqui na cidade há 10, 15, 20 anos. Exatamente isso. E aí? Esse é o fruto da perseverança. Quando a gente olha para o homem, a gente se frustra. Mas quando a gente se mantém focado, eu decidi levar isso para minha vida. Por mais que eu não vá cooperar tanto com alguém que chegou, mas pelo menos uma palavra de boas-vindas eu quero dar. Eu lembro que quando o senhor chegou, eu mandei uma mensagenzinha. Mandou, eu lembro. Mandou. Isso aqui, perto de vocês e tal, né? Fui também na igreja lá do pastor Rangel, lá de VEC. Fui conversar com ele, dar um abraço nele. E eu quero fazer isso com tantas quantas igrejas estiverem em Arapiraca, para que eles saibam que tem alguém orando, que tem alguém intercedendo. E uma das coisas... Convém que cresça. Uma das coisas da Lagoinha, nós não participamos de convenção de cidade. Por quê? Uhum. A maioria das convenções é muito para falar mal da igreja do outro. Sim. Então, o que eu faço? Difícil. Eu tenho um amigo, pastor Cláudio, meu amigo. Ô, pastor, vem aqui, traz uma palavra. Pastor Cláudio, vem um dia aqui, traz uma palavra. Então, assim, eu não sou um pastor que fico em várias igrejas. Eu vou na igreja de amigo. Sim. Igreja de amigo, eu tô lá, vou lá tomar café. Recebe bem, você sabe que frutifica. Tá tudo certo. Mas, assim, não fui recebido bem. Mas isso também não me impediu de fazer o que eu tinha que fazer. Não voltei porque não fui chamado por ele, fui chamado por Deus. E aonde Deus planta, ele faz frutificar. Então, assim, sou muito feliz, sou muito grato, oro por todos eles, né? Às vezes eu passo na igreja, glória a Deus, está crescendo, está avançando e está tudo certo. Crente não foi chamado para maldição. Não, só a boca não Deus pode jorrar duas fontes. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Exatamente. A gente não faz inimigo, mas há aqueles que se levantem contra. No entanto, eu não vou fazer oração contrária para Deus matar ninguém. Não. Deus vai preparar um banquete na presença deles. Então a gente precisa se unir, estender as nossas mãos, ajudar o pastor que está iniciando. A gente sabe que é muito difícil. E se colocar ali, às vezes, o pastor chega, quer uma cadeira, quer um som. Tem uma igreja aqui que chegou esses dias, acho que o Orlando tava. Ele tava com som ruim lá, tô com som sobrando lá, falei, não, pode pegar lá na igreja. Pois é. O pastor ficou até assim, ninguém nunca fez isso. Falei, você é meu irmão, você tá pregando a palavra. Pastor, eu já penei para chamar a gente para evangelizar comigo na praça. Pode me chamar que nós vamos. Vamos lá. Bora. Vamos embora. Porque muita gente pensa, vai para qual igreja, qual é a placa, qual é a denominação. Gente, Jesus. Eu não me vergonho de falar do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí por isso que eu tô com esse megafone aqui, ó. Top. A praça, dizendo que Jesus é bom. E isso é muito maior do que qualquer barreira que se levanta. E é impressionante, pastor. A religiosidade, ela é pior do que a religiosidade mata. Hoje eu estou na internet. Eu falo que eu não sou pastor, eu estou pastor. Eu sou filho que obedece o pai. Então amanhã eu posso estar na igreja e posso não estar na igreja. Mas o tempo que eu estou na Lagoinha, na igreja, servindo dentro de uma congregação, eu vou entregar o meu melhor. Sim. Então hoje nós nos posicionamos na internet. A internet é 2. Aí esse dia, agora vai ser coach e tal. Eu falei, não, se você entrar lá no meu canal, no meu Instagram, você vai ver só conteúdo de palavra. E qual que é a minha referência? Uma das referências, voltando, Thiago Brunet. Eu tenho o Thiago Brunet
pastor Tiago Brunet como uma referência para mim de conteúdo e de levar a palavra. Ele não fala de dinheiro, ele não fala de milionário, ele não fala como você ficar rico, ele fala da palavra. Então eu quero falar da palavra. Tem coisa melhor do que eu falo da palavra há 20 anos, só que eu não estava na internet. Hoje eu estou falando da palavra que eu falo há 20 anos na internet. Exatamente. Se Deus te deu esse veículo, cara, se Deus te deu essa compreensão, então vá em frente. Eu acredito que a igreja, ela tem que parar com esse pensamento de religiosidade, de atender grupos, demandas de apenas alguns grupos, levantar essas barreiras. Sim. A gente precisa suprir a necessidade do rico, do pobre, independente do local. Vê o pastor André Valadão, meu pastor. Você vai lá. É extremamente conectado na internet. Extremamente. Hoje tá em Orlando, né? Tá em Orlando. A vida deles lá, tem quase 50 lagoinhas nos Estados Unidos já. O cara tá fazendo uma revolução lá. Então, assim, ele é um espelho pra gente. Pra mim, ele é um espelho. A gente tem mentoria com ele toda terça-feira, às 6 horas. Ele sempre põe a cara a tapa. Põe lá e apanha de todo mundo na internet e não tá nem aí. Se posicionar. Então, hoje eu tenho... E Deus coloca pessoas. Hoje eu tenho o Paulinho, meu amigo, irmão, né? Que Deus colocou. Se eu tivesse colocado meu rosto na internet há 10 anos atrás, pastor, vou falar com você, tava voando. Hoje eu tô no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook, todas as redes sociais eu vou falar de Jesus, não tô nem aí que o religioso tá pensando. Não quero nem saber. Vai lá, primeiro, tem 3 coisas, pastor. Primeiro vão te criticar. Certo? Pois é, primeiro passo. Primeira coisa, vai te criticar para você desistir. Você não caiu, vão te perseguir. E depois eu vou falar, ô pastor, como é que eu faço para me colocar, despertar a piraca aí em outro lugar? É isso, pastor. Pois é, só quer ver assim e acha que a pessoa não passou pelas lutas. Irmãos, foi um prazer conversar com o pastor demais. Robson. Tem que ter a parte 2, né? Damasceno. Tem que ter a parte 2, né? Tem muita coisa pra gente conversar. Bora. E é um prazer imenso. A gente sabe que dá trabalho fazer edição, gravar os conteúdos, né? Ter essa vida trabalhando, cuidando da família, cuidando da obra. Então a gente precisa valorizar os nossos irmãos, os nossos amigos. Verdade. Ver o conteúdo, divulgar, compartilhar. Não custa nada você curtir, comentar, compartilhar. E se inscrever. Se inscrever. Porque se você não vai à praça, se você não vai nos lugares que o pastor Robson vai pregar o evangelho, a voz dele está indo. Quando você compartilha, quando você manda para outra pessoa o vídeo que ele grava, porque é de edificação. Nós precisamos aprender a valorizar essas pessoas que estão dando a cara a tapa, né? Quando a gente muitas vezes se protege ali, em casa, no conforto, tem gente que está trabalhando muito. E vamos honrar essas pessoas. Então, eu tive esse desejo em meu coração de conhecer os pastores de Arapiraca. Top. E, para mim, é um privilégio tê-lo como o nosso primeiro convidado. Pastor Robson Damasceno. E somos vizinhos, né? Aqui no bairro Brasília, a igreja a qual eu pastoreio fica aqui na rua Bela Vista, aqui na Brasília. E a Batista Lagoinha, aqui nessa rua principal, Rua Brasília, perto do colégio 31 de março, da escola 31 de março, né? Então, gente, vocês estão convidados a estarem no culto da Lagoinha e no culto da Assembleia de Deus, Ministério Arapiraca. Para a gente é um privilégio. E, para mim, vai ser uma alegria imensa nós finalizarmos esse podcast com oração. E eu gostaria de convidar o pastor para fazer essa oração. Vamos orar juntos. Amém. E eu gostaria de pegar em suas mãos para que a gente cele essa comunhão, fazendo a obra do Eterno. Amém. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos, aleluia, meu Deus, por essa palavra, por aquilo que foi transmitido aqui nesse tempo. Pai, abençoa cada um que vai assistir. Jesus. Edifica, Pai, com palavra, com a sua unção. Eu também oro, meu Deus, pela vida do pastor Klaus, pela vida da irmã Iris. Pai, em nome de Jesus, por todos desse ministério, Assembleia de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. Amém, aquilo Jesus. Que os olhos dele não viram, os ouvidos não viram, ele vai acontecer em nome de Jesus. E nós veremos Arapiraca de joelho, 240 mil habitantes louvando e engrandecendo o teu nome. Vai se levantar homens e mulheres valentes, não importa o tempo nem a hora, mas a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Desperta, Arapiraca. Deixa eu colocar minha sirenezinha aqui. Sirenezinha.
Desperta, Arapiraca, porque Arapiraca é do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, queridos. Até o próximo episódio, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Amém.